Encontros com o Futuro, hoje com Walter Júnior, diretor de Planejamento e Mercado da BCP. Um prazer ter o senhor aqui com a gente hoje. E aqui na bancada Opa, prazer comigo, meu aqui. que bom, senhor Walter. E aqui comigo na bancada, Érica Martins, coordenadora de administração da SPM de São Paulo, Matthew Shirts, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM Global Business e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Senhor Walter, um prazer ter o senhor aqui. Conte um pouco para a gente da missão da ABCP. Bom, a BCP é uma entidade bem antiga, né? Nós somos de 1936 e ela é um pouco diferenciada em relação a outras entidades pela abrangência do nosso trabalho, né? Então, vamos dizer assim, a gente tem três pilares aqui, né? O primeiro é genericamente um pilar institucional. Então, imagina, né? A indústria do cimento, ela minera, né? Então, ela tem um aspecto lá, vamos dizer, tirar o calcário. Então, ali ela está relacionada com os temas da mineração. Ela também é uma indústria, né? E a gente sabe que a indústria tem uma pauta muito grande no Brasil, né? A indústria foi perdendo competitividade, então são várias questões ligadas à indústria. A gente é cimento, especificamente, com toda a questão ambiental que hoje se tornou extremamente relevante. E a gente é construção civil, né? E a construção civil, ela está ligada a temas sociais, a temas de produtividade do país. Então, é uma agenda institucional bastante ampla e bastante complexa. Aqui, quando o cimento sai da fábrica, né, ele acaba virando, né, no tempo, ele acaba virando uma estrada, uma casa, um hospital, um viaduto, né? E quando o cimento sai da fábrica, ele se relaciona aí com construtoras, com engenheiros, arquitetos, né, outros fabricantes de materiais. Esse é o meu trabalho especificamente, né, que é fazer com que esse cimento ande ao longo da cadeia produtiva até virar um produto final da forma mais competitiva possível. E a BCP, por conta de ter muitos profissionais capacitados tecnicamente, a gente também presta serviços aí de assistência técnica e laboratório, né? Então, por exemplo, a Rumo é nosso cliente, né? Questões lá de dormente, às vezes uma eólica, um problema de um viaduto, a gente é chamado a apoiar. Então, essa é a abrangência que é bastante ampla da nossa entidade. E, senhor Walter, só para entender um pouco de números, qual que é o tamanho desse mercado, quanto ele gera de emprego, qual a importância para o país em números gerais? Então, é assim, né, o específico, a indústria de cimento, então, ela é uma indústria completamente vinculada à construção civil, né? Então, se você pegar o setor alumínio, aço, eles são, então tudo que a gente faz é voltado à construção civil. A gente, hoje no Brasil são 23 players que existem, né, são 90 fábricas, com capacidade de fazer aí 94 milhões de toneladas, né? A gente, é, essa capacidade que instalada, ela veio muito num momento que o país estava crescendo lá, né? A gente tinha lá o Minha Casa Minha Vida, o PAC, e naquela curva de crescimento a indústria investiu muito para não precisar ter importação, né? Para capturar a oportunidade aqui dentro, né? Nós somos um setor que não tem muito trade internacional, né? O que a gente precisa de cimento aqui no Brasil basicamente é fornecido pela indústria local e não tem também, tem muito pouco de exportação. Então, hoje a gente tem uma capacidade ociosa por conta que o Brasil acabou não tendo né, esse crescimento, a construção civil chegou num pico e depois ela meio se estabilizou. Então, vamos dizer assim, a gente teria uma capacidade aí de crescer algo como 40%, né, sem precisar de novos investimentos. Então, um pouco. E aí é entender assim que essa demanda é uma demanda que vem basicamente, né,
e simplificadamente, do habitacional e da infraestrutura, né? O habitacional, a gente tem, todo mundo sabe, o Brasil tem um déficit habitacional muito grande, mas tem também o processo de formação de família, né? E da demanda, que é uma demanda, digamos, de certa forma, demográfica, né? Então, a gente tem aí mais de 1 milhão de unidades habitacionais que o país tem que construir por ano, né? Então, para o país não gerar déficit, né? Lembrando que as famílias também mudaram no Brasil, né? Não são mais, a demanda habitacional não é só aquela família tradicional, né? Às vezes é um indivíduo que está morando sozinho e está tendo essa demanda habitacional. E nós temos um país a ser construído, que é a infraestrutura, né? Aqui os déficits que o Brasil tem são monstruosos, com todas as implicações que a gente conhece. Então, assim, a gente olhando, eu estava vendo lá, peguei o finzinho da conversa com Com o a Felipe. pessoa aí do Felipe profissional do Prata. mercado financeiro, o Felipe, e ele falando como ele lê o mercado futuro, né? Então a gente tem essa questão, né? Esse potencial enorme que o Brasil tem, né? Dado que nós não fizemos no passado nossas lições de casa, mas a gente sempre está na dependência aí tanto do investimento privado como do investimento público, né? Então você forma, e a indústria do cimento não é assim, né? Aumentou a demanda, opa, vamos construir fábrica que daqui 6 meses ela está operando. Não. Nós estamos falando de processo de pelo menos de 3, 4 anos para você ter essa fábrica em funcionamento. Então, imagina a situação, mal comparando com a discussão do mercado, das projeções que o Felipe, esqueci o nome lá. Felipe Prata. O Felipe estava fazendo. Então, Walter, você tem que olhar e falar assim, o que o país vai ser e a indústria tem que investir antes. Sr. Walter, Érica por aqui, eu coordeno o curso de administração da SPM e vou te confessar, eu não sou ativista para nada, assim, sabe? De levantar bandeirinha de um lado ou do outro, mas enquanto o senhor explica, eu fico aqui pensando, cimento, construção civil, vamos para o outro lado, sustentabilidade. Na minha cabeça fica meio contraditório, né? Tanto investimento, tanto tudo que se tem em relação ao que o cimento pode proporcionar e a ideia de ser referência em sustentabilidade, em ações sustentáveis. Conta pra gente um pouco como que é isso para vocês. Tá, esse é um tema, então, também bem interessante e complexo, né? Então, é assim, vamos olhar primeiro a indústria de cimento porta para dentro, né? Então, é assim, no mundo, a indústria de cimento tem uma pegada ambiental muito expressiva, vamos dizer, não são números precisos, aproximadamente 7% da emissão de CO2 do mundo, né? No Brasil, esse número, o nosso percentual de contribuição é algo aí como pouco acima de 2%, por 2 motivos. Cada país tem a sua característica, aqui tem a questão do desmatamento, né, que é bastante expressiva, e segundo, porque a indústria de cimento no Brasil, ela é um pouco, se olhar para outros países, ela é um pouco mais moderna, e ela acabou fazendo uma série de ações, inclusive ações coerentes com o próprio business, que permitiram que a indústria fosse um benchmark mundial. A indústria de cimento no Brasil é um benchmark mundial em termos de emissão de CO2. O fato da indústria ser um benchmark mundial não significa que a indústria pode parar e falar, bom, então eu já fiz minha lição de casa, né? Então, coisas importantes, né? Ainda mais no momento que a gente está acabando com... Não tem mais espaço para greenwashing, né? Quando o cara faz um discurso porque fez uma açãozinha e ele transforma aquela açãozinha em... fiz uma grande contribuição. Primeiro, a indústria do cimento, ela apura todos os números são auditados, isso internacionalmente. Então, é um dos pouquíssimos setores, pelo menos na construção civil, que tem isso, né? Que faz então, o dever de casa. Tem números, os números são acompanhados, ele gera uma curva, e essa curva é apresentada internacionalmente. Então, a gente tem no Brasil e tem no mundo isso. O que nós fizemos alguns anos atrás? A gente fez sem nenhuma demanda de governo, né? E sem uma demanda de mercado. A gente fez um roadmap. Então, a gente falou, como é que eu baixo minha pegada? Por quê? Como é que eu faço para
baixar a minha pegada. Então, foi feito lá, e a gente fez isso com organismos internacionais, com universidade aqui no Brasil, de novo, né, com um padrão de gente de respeito e organizações de respeito qualificando o trabalho. Então, a gente estabeleceu o nosso roadmap e lá a gente tinha uma meta de redução de emissões. O mundo foi caminhando e foi piorando nessa questão climática. Foi formado um organismo internacional, a GCCA, né, que é um movimento mundial da indústria do cimento, a que a gente participa, né, e ali se estabeleceu que até 2050 a indústria do cimento tem que zerar suas emissões. Então, imagina, uma indústria, né, você vê uma fumacinha saindo dela, ela tem uma pegada ambiental, no Brasil menor, mas no mundo bem mais significativa, e ela definiu, por vontade, no Brasil, por vontade própria, a Europa já tem mais pressão, decidiu que a gente vai zerar as emissões. Então, esse é o nosso panorama, né? E a gente está fazendo uma série de lições de casa dentro da indústria, né? Então, é uma indústria já que usa coprocessamento, que tem racionalização da sua energia. O que é coprocessamento, por favor? Desculpe. Então, o que a indústria faz? Ela aproveita da sua própria instalação, ela modernizou suas instalações para ela poder destruir resíduo, né? Tá. Ela destrói resíduo, ou ela destrói simplesmente porque ela tem lá um forno capaz de destruir e não devolver para o meio ambiente, ou ela faz uma coisa, por exemplo, vamos pegar o pneu. O pneu inservível no Brasil, boa parte do pneu inservível vai para a indústria do cimento. Sim. Por quê? Porque ele tem poder calorífico, né? Então, se puder virar material, vira. Se puder virar poder calorífico, vira. Ou eu posso destruir resíduos perigosos, aproveitando o fato de que eu tenho um forno lá. De quantos graus? Não só é potente, como... Eu tenho uma certa dificuldade, mas eu... Não, ele quis judiar mesmo. Ele quis judiar. Chamador. Porque é tanto número que a gente convive que... Eu já ouvi 1.200 graus, é isso? É possível isso? Acho que é mais. Acho que mais do que isso ainda? Não, com certeza. Não passou na prova, mas... Sim. Não. E aí, então, como é que é a equação que a gente fala, né? Tem uma coisa que é o coração do cimento, que a gente chama clinker, né? O clinker é o coração do cimento, é o coração das propriedades do cimento. Então, é assim, quando você sai da fábrica, sai uma coisa chamada cimento, e lá dentro tem o clinker. O clinker é o grande fator da emissão de CO2. Então, quanto menos clinker eu tiver nesse cimento, quanto mais coisa eu conseguir colocar ali nessa composição, né? Lembrando que é uma composição que grande parte é mineral, né? Quanto mais coisas eu conseguir, esse cimento sai com menos clinker, então sai com menos CO2, né? Quanto mais eficiente eu for na energia, né, menos eu tô emitindo, né? Quanto mais eu devolvo para a sociedade, por exemplo, o lixo urbano, né? Que já em vários países da Europa você tem uma parte do lixo que é utilizado, inclusive com seu poder energético, usado na indústria de cimento. Ao cimento sair da fábrica, ele vai virar concreto. Por incrível que pareça, eu aqui tenho que trabalhar para que esse concreto tenha cada vez menos cimento, né? Então, parece um contrassenso, mas é como a gente enxerga a competitividade do cimento. Ele tem que fazer essas lições de casa para se manter uma indústria relevante, né, que atravessa todo, né, esse período histórico e vai continuar representando algo importante no futuro. Então, te respondendo aí, Érica, simplificadamente, hoje a principal questão da indústria de cimento é a questão ambiental. Sabe que nem foi tão simplificado, foi uma aula, tá? Foi uma aula. E aí eu já pensei em toda a cadeia, porque você falou sobre o pneu. Depois, a questão de outros tipos de lixo. Então, além de pensar no teu mercado para corresponder ao que é necessário, você está colaborando com outros que talvez esse lixo não tivesse um direcionamento e ainda está utilizando para melhorar o teu e resolver. Mas quando queima? Sim, por exemplo, a escória de aço, desculpa, só para... a escória de aço é outra coisa que entra na composição de cimento, né? É um rejeito na indústria siderúrgica e para nós acabou virando matéria-prima.
Agora, pegando esse... Desculpa, mas só para pegar esse gancho da Érica. Pegando esse gancho da Érica, quando você usa lixo, pneu, que são materiais difíceis, em grande volume, difíceis da sociedade a equacionar uma economia circular. Quando ele é queimado, o que emite, como é filtrado isso, quais são... Eu já entendi os pontos positivos que isso gera energia para o processo de produção de cimento. E os pontos negativos? Quando a gente queima pneu, não é ruim? Não, na verdade é assim, né? O filtro lá que tem no forno de cimento, ele é um filtro, vamos dizer assim, é o melhor filtro que nós temos, vou exagerar um pouquinho, no planeta, para fazer para impedir que isso vire um volátil lá, que vai gerar um problema na sociedade, né? Então, eu consigo aproveitar, no caso do pneu, esse teor de energia que esse pneu inservível, né? Lembrando que esse pneu inservível, ele é propagador, inclusive, de doença, né? Lembrando no Brasil lá de trás, né? E a maior parte hoje vai para a indústria do cimento. Então, a gente consegue resolver essa questão da emissão, não tem problema nisso, e consegue transformar um passivo da sociedade numa coisa positiva. Agora, só também mencionando, tudo isso, nada vem assim fácil, né? Então, para isso, você tem que ter aprovação. Tudo que a gente faz, qualquer coisa que a gente coprocessa, você tem que passar por um órgão ambiental que faz a aprovação, né? E muitas vezes o próprio órgão ambiental, ele fica em dúvida e coloca um grau de exigência maior, às vezes até maior. A gente tem, às vezes, critérios diferentes de estado para estado, né? Mas existe um rigor do órgão ambiental de aprovar cada coisa que a gente coloca ali dentro do forno, né? Então, essa preocupação é uma preocupação que a gente tem que ter, porque os que nos fiscalizam ou os que nos autorizam, eles são muito, mas muito rigorosos, né? Mais rigorosos do que... Eu digo isso porque você tem estado que aprova uma coisa e tem estado que aquela mesma coisa não aprova. Então, a gente tem realmente isso. E sempre pensando, e alguém comentou aí da complexidade. Então, imagina a complexidade que é o lixo, né? Sim. Você tem que formar, às vezes, consórcios municipais. Então, é uma coisa que está iniciando no Brasil, né? Lembrando que esse lixo está virando aterro, né? Apesar de ter uma legislação já de anos, que isso já deveria estar com outro grau de equacionamento, hoje a gente está enterrando, né? Contaminando lençol freático. Mas nós estamos num processo de convencer a sociedade, né, sempre tem legislação nisso, mas não é só legislação, você tem que articular um negócio que permita que aquilo seja viável, né? Então, ou seja, a gente tem espaço para fazer várias coisas, mas nada é simples, né? Voltando aqui a Érica, nada é simples assim. Tudo exige muito investimento, muita articulação. Walter, saindo um pouco do ambiental, eu quero voltar para o começo. Quando você disse que o setor tem muita capacidade ociosa, isso me surpreende um pouco, porque São Paulo está em obras. Quer dizer, São Paulo inteiro tem prédios levantados em tudo quanto é bairro. Por que está ocioso se tem tanta construção civil acontecendo aqui na cidade? Então, assim, né, o mercado imobiliário da cidade de São Paulo é um mercado com uma pujança muito grande, né? De fato, ele está com um bom nível de atividade, né? Agora, a gente precisa lembrar que o cimento é um pouco do Brasil, num certo sentido, no Brasil que investe, né? Porque aqui esse cimento vira fábrica, vira rua, vira estrada, vira usina hidrelétrica. Então, nesse composto, por exemplo, o nosso nível de investimento de infraestrutura do Brasil, né, é absolutamente insuficiente há anos e anos, né? Então, nós temos uma perda de competitividade do país muito significativa por conta disso, né? Os nossos modais, a qualidade dos nossos modais.
tem lá aquele, se não me engano, é organizado pelo Banco Mundial, que é um ranking de competitividade dos países, e ele coloca as estradas, a logística brasileira, é o nosso pior indicador, né? Então, quando a gente está falando da estrada, por exemplo, da ferrovia, é o pior indicador de competitividade que o Brasil tem. Então, nós precisamos investir, né, tanto no lado social, a demanda social, como a demanda, vamos dizer assim, de um país mais competitivo, eles apontam para coisas que consomem cimento. Walter, então o mercado imobiliário, só para resumir, claro, é só um pedaço desse mercado. Porque o cimento vai... Sim. Tá, perfeito. É a base de qualquer obra. Só para falar que o residencial também tem um grande mercado, que é o mercado de reforma e de autogestão, né? Que é muito ligado à renda das famílias, né? Então, tem uma oscilação grande de consumo de cimento quando a renda das famílias sobe, né? Ou desce, porque a gente tem um estoque hoje habitacional, a gente está falando do estoque a ser construído, mas nós temos um estoque existente. Esse estoque existente, ele muitas vezes é não qualificado, então ele precisa de reforma ou a própria ampliação, né? Então esse mercado que a gente chama de formiguinha também, ele é expressivo. Walter, só uma última pergunta para fechar. Walter, você construiu toda a narrativa da indústria, da demanda e da necessidade de investimento. O que falta para o investimento aumentar? É segurança jurídica? É crédito quando a gente fala de habitação? É reduzir os juros para que o crédito aconteça? Na sua opinião, quais são os gargalos? Então, é assim, né? A gente, pegando na infraestrutura, né? A gente veio do passado, né? De uma situação em que o investimento basicamente era um investimento público, né? Então você tinha mais espaço orçamentário e você fazia investimento público insuficiente, mas tinha um volume, um certo volume. A gente sabe, né, que com a crise fiscal de anos aí do país, esse volume foi diminuindo e isso fez com que a nossa capacidade de investir com dinheiro público caísse. E aí, o setor privado, se a gente olhar na infraestrutura, é uma coisa ainda não bem equacionada, né? Tem muito a ver, assim, por um lado, tem um potencial do Brasil muito grande, né, de ser percebido como um país com um mercado potencialmente grande, toda essa questão do país poder ser um player energético, né, ou ambiental muito significativo nesse novo mundo. Então, tem aí uma coisa positiva e a gente precisa gerar confiança para que esse investimento ocorra, né? Esse é um processo que a gente sabe que é indas e vindas, né? Às vezes, fizemos lá as lições de casa e o mercado entendeu, ou criamos um ordenamento jurídico, né? Se a gente pegar, se a gente olhar isso no setor habitacional, o que aconteceu? Você teve política pública, você teve Minha Casa Minha Vida, mas também teve ordenamento jurídico, né? Então, se o cara não paga, eu resolvi essa equação? Resolvi essa equação, né? Lá atrás, não sei se vocês lembram, teve um prédio da Encol, que na época era uma consultora enorme, e aí você ficava assim, não, mas aquele prédio é da Encol ou é dos que estão pagando? Então, na área de edificação, você teve na área então, habitacional, teve um avanço muito grande. O marco regulatório dessa área avançou muito, né? E, ao mesmo tempo, você teve uma política pública muito eficaz. Só fazendo um parênteses de uma propaganda a nosso favor, né? A gente saiu de um market share nosso, sistemas que usam cimento, de um market share de 40% para 80% nesse período, né? A gente conseguiu, enfim, a gente tem um jeito de trabalhar junto com players, né, em cadeia, em comunidades, e a gente conseguiu avançar. Mas na área de edificação isso aconteceu. Na área de infraestrutura, que tem um ciclo de investimento de retorno mais longo, isso ainda não temos a equação dos nossos sonhos, né? A gente está com a expectativa positiva do PAC, né? O PAC está anunciando um volume de investimento privado, um volume de investimento público,
com certeza vai melhorar em relação ao que estava, mas provavelmente a gente ainda vai estar longe do ideal para o país. Seu Walter, só antes do Pedro encerrar, eu sei que o senhor está aí como diretor de planejamento e mercado, mas pode assumir a diretoria de marketing, que já me convenceu, tá? Se tinha que convencer a sociedade, começou aqui comigo. Érica, só para te dar uma referência, eu tenho 2 filhos, né? O Pedro, que tem uma agência de marketing. Olá, é de casa. E a Gabriela, formada há 1 ano e meio aí na SPM. Ó, que legal! Tá explicado, é de casa. Então, eu tenho 2 filhos, eu não consegui convencer ninguém a ser engenheiro. Tudo bem, vai para a diretoria de marketing que está funcionando. Walter, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conhecê-lo. A entrevista foi excelente, foi uma aula do setor de estrutura e do setor de cimento. Obrigado mesmo, parabéns. Obrigada. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Até a próxima.